principais desafios surgem a partir da alta carga de estresse, longas horas de trabalho, a falta do sono, a privação do sono é um dos grandes fatores, podendo gerar, sim, esse esgotamento emocional e até mesmo o famoso burnout. O distanciamento social, a falta de empatia, deixar de fazer coisas que você gosta, a falta do autocuidado, eu acho que esses são os mais comuns. Em sua maioria, esses servidores eles não têm apenas um vínculo, e aí quando eu volto para casa eu não consigo descansar da maneira que eu deveria para no outro dia eu estar lá cumprindo o meu plantão. Eu volto, eu tenho toda essa outra demanda de mulher, da esposa, da mãe, para quem tem filho. Então, com certeza, o nível de estresse, o nível da oscilação de humor, ele acaba aumentando bastante. O meu emocional, ele tá assim a 100%, eu tô à flor da pele, como a gente costuma dizer, então esse alerta, ele fica aceso e aí tá na hora de buscar essa ajuda profissional. O dia a dia na área de saúde é marcado por desafios, pressão e uma rotina exaustiva. E quem cuida também precisa de cuidado. Nessa edição, nós vamos falar sobre um assunto que afeta diretamente a saúde de quem cuida, a saúde mental. Seja bem-vindo, o Entre Aspas está começando. O que acontece quando o esgotamento toma conta? Como identificar os primeiros sinais de que algo não anda bem? E o mais importante, quando e como buscar ajuda? Para conversar com a gente sobre este assunto, nós estamos recebendo nessa edição a psicóloga Ana Caroline, que atende aqui no projeto Sim de Saúde Bahia, cuida do Sim de Saúde Bahia. Ela vai compartilhar orientações, esclarecer dúvidas, dar dicas importantes para quem já está sofrendo com problemas de saúde mental e nem sabe. Ana, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, ter aceitado nosso convite mais uma vez de participar aqui do programa Entre Aspas. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo responder as dúvidas de quem está em casa nos assistindo. Tenha certeza que o prazer é todo nosso. Ana, você atende aqui a servidores aposentados, servidores da ativa, do Projeto Sim de Saúde Bahia Cuida, e eu te pergunto, quais são os desafios que estes profissionais que te procuram têm enfrentado no que diz respeito à saúde mental? Eu acredito que os principais desafios surgem a partir da alta carga de estresse, longas horas de trabalho, a falta do sono, a privação do sono é um dos grandes fatores, a exposição a situações traumáticas, a falta de recurso e de apoio também, podendo gerar, sim, esse esgotamento emocional e até mesmo o famoso burnout. E diante disso tudo, quais são os primeiros sinais que um profissional de saúde que ele deve ficar atento de que já está sofrendo de esgotamento e a saúde mental dele já está debilitada? Os primeiros sinais são fadiga constante, irritabilidade, alteração no apetite e no sono, o distanciamento social, a falta de empatia, deixar de fazer coisas que você gosta, a falta do autocuidado. Eu acho que esses são os mais comuns. Na saúde, o maior número de profissionais de saúde são mulheres, que além do trabalho excessivo que tem, vários turnos, ainda tem um turno em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, da casa. Sim. Isso aumenta os riscos da saúde mental ser ainda pior, já que o descanso é ainda menor? Com certeza, porque o nível de sobrecarga, ele aumenta, existe toda essa privação de sono, em sua maioria esses servidores eles não têm apenas um vínculo, e aí quando eu volto para casa eu não consigo descansar da maneira que eu deveria para no outro dia eu estar lá cumprindo o meu plantão. Eu volto, eu tenho toda essa outra demanda de mulher, da esposa, da mãe, para quem tem filho. Então, com certeza, o nível de estresse, o nível da oscilação de humor, ele acaba aumentando bastante. E em que momento, então, esse profissional que lá está naqueles turnos excessivos, 2, 3 vínculos, ele em casa, ele deve decidir procurar ajuda? Vou procurar ajuda porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. No meu ponto de vista, essa decisão ela deve acontecer quando passa a existir sofrimento, quando isso me gera esse incômodo,
quando eu sofro com o que tem acontecido à minha volta, quando eu não consigo lidar, porque a gente precisa existir um filtro, a gente precisa aprender a ser filtro e não esponja. Então, quando eu perco esse distanciamento, né, que o meu emocional ele está assim a 100%, eu estou à flor da pele, como a gente costuma dizer, então esse alerta ele fica aceso e aí está na hora de buscar essa ajuda profissional para entender as minhas demandas, para conversar sobre, porque às vezes até por conta dessa rotina eu não consigo conversar, não consigo encontrar meu companheiro, minha companheira em casa, no ambiente de trabalho, e chegar e compartilhar aquele dia. Então, buscar esse profissional ajuda nesse processo de poder expor, externalizar tudo aquilo que eu não consigo dizer em voz alta, comigo ou para outra pessoa. Quais as práticas, os hábitos, né, que esses profissionais podem ter naquele momento mais tranquilo para que eles possam conviver com essa pressão do dia a dia? Então, adotar práticas de relaxamento, uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, estabelecer limite entre trabalho e vida pessoal e buscar ajuda profissional como psicólogo fazendo psicoterapia. Em uma de suas respostas, você falou do famoso burnout. É uma doença que hoje está muito em voga, as pessoas têm falado muito, dizem que estão sofrendo muito com ela. Explica pra gente qual a diferença entre o burnout e o estresse comum. Então, o estresse comum, o tempo de duração dele acaba sendo menor e ele é gerenciado, você consegue gerenciá-lo, né? Nós nascemos com algumas emoções que elas são inatas e a gente precisa ter todas essas. A grande questão é quando isso passa a ser intensificado, que é aí que entra o burnout. A característica dele é por ser crônico e esses sentimentos, eles são duradouros, né? Então, a longo prazo, se eu vivo irritada, se eu vivo cansada, se eu vivo fadigada, não existe uma pausa, isso se torna recorrente, então ele está ligado ao esgotamento de fato. E a pessoa passa a se sentir ineficaz também, quando está já com sintomas avançados do burnout, por exemplo? Sim, com certeza. Esse é um dos fatores, esse sentimento de ineficácia. Então aí já deve procurar ajuda, um auxílio. Com certeza. Você atende aqui, né, no Projeto de Saúde Bahia Cuida. Quais os dias de seus atendimentos e a partir de que horas as pessoas podem vir aqui para receber o seu auxílio? Os meus dias de atendimento atualmente eles são quarta-feira e sexta-feira o dia todo, a partir das 8 horas até as 17 horas. Ana, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo ou uma dica para aquelas pessoas que estão nos assistindo e ainda não sabem que tem saúde mental, mas que de alguma forma já estão sofrendo com sintomas. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e reforçar a importância de cuidar da nossa saúde mental. Estar nesse lugar, né, sentar, buscar um profissional e falar sobre as suas dores é um lugar de muita coragem e que a longo prazo, com certeza, traz enormes benefícios. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. E você que está nos assistindo, se de alguma forma a nossa conversa aqui te tocou e você percebeu que já está sofrendo de esgotamento e com sinais de que a sua saúde mental está abalada, procure ajuda. O Centro de Saúde está aqui de braços abertos para receber você e te atender no Centro de Saúde Bahia Cuida. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!